e paz, amigo presente. Jesus te cubra de amor e luz. Possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços sinto feliz. Sinto feliz. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Essa música me fez lembrar de Jesus, né? Pra gente seguir os passos de Jesus. Tão importante, né? Se a gente pudesse no nosso dia a dia sempre pensar nisso, acho que a gente seria muito mais feliz, né? Eu vou fazer uma prece. Hoje, por enquanto, o nosso palestrante não chegou. Então, a Denise vai conversar um pouco com a gente. Nós vamos nos revezando, né, Denise? Sim, até o nosso palestrante chegar. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão, a Deus, nosso Pai. Possamos hoje, Senhor, conseguir aprender mais um pouco dos seus ensinamentos. Lembrando da sua passagem aqui na Terra, tão importante para as nossas vidas, para que nós tenhamos um caminho, porque o Senhor é o caminho da verdade e da vida. Ajuda-nos, Jesus, que possamos conseguir progredir nessa nossa encarnação, pensando também no nosso futuro espiritual, até que possamos um dia chegar à condição de espírito puro. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos, né? Vamos fazer um improviso, né? Porque a vida é assim. Às vezes isso acontece. Às vezes acontecem chamados inesperados na nossa vida. E a pergunta é, estamos prontos? Né? E quando o assunto é Jesus, nós que estamos aqui, estamos buscando esse caminho. E já como tem um bom tempo, né, Thaís, que a gente está nessa seara, quem sabe a gente possa aqui colaborar para fazer valer a pena vocês terem vindo até aqui. Primeiramente, alguém está vindo aqui pela primeira vez hoje? Como é seu nome? Fernanda. Fernanda aí? Sejam muito bem-vindos a essa casa, né? Aqui todos são bem-vindos, inclusive os que também ainda não são espíritas, não tem problema. A casa está aberta a todos que buscam uma palavra de conforto. A Thaís me pegou de surpresa ali. Eu falei, e agora? O que nós vamos falar, meu Deus? Né? E o que eu pensei, assim, me veio a intuição. O que nós estamos fazendo aqui? Né? O que nós viemos buscar numa casa espírita? Eu imagino que fortalecimento da fé é um dos elementos comuns que nos fazem sair de casa e vir até aqui. E qual que é o contrário da fé? Né? Por exemplo, se a gente não tem fé, a gente tem o quê? Já pararam para pensar? Vou falar por mim, mas como somos humanos e estamos na Terra, eu acho que é meio que geral. O contrário de fé, na minha visão, é o medo. E por que a gente tem medo? Porque a gente não, o desconhecido gera medo. Uma das grandes interrogações que nós humanos temos na Terra ainda, e que a doutrina espírita traz uma luz muito grande, é a dúvida do meu Deus do céu, o que vai acontecer quando cessar em mim a energia, né? Quando minha alma desprender do corpo. Essa é uma resposta que a doutrina tem, e que de repente é algo que pode fortalecer a nossa fé, diminuindo o nosso medo. Quando estamos com medo, quando agimos com medo, o que é diferente de prudência. É importante a gente ter prudência. Tanto é que isso já vem de fábrica, né? Tem coisas que a gente tem um medo natural. Às vezes a gente olha uma aranha ali, aquilo já dá um pavor, por quê? Porque aquilo ali pode picar a gente, pode de repente... A gente tem um instinto de medo natural.
Só que nós não somos um animal irracional. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, podemos fazer escolhas. E escolher fortalecer a nossa fé, não todos humanos, né? Temos aqui um representante canino, né? Mas que também está em evolução, né? O espírito com E minúsculo, né? No processo evolutivo. Essa já é outra história. E o que acontece quando a gente tem medo? Eu fui 36 anos da minha vida ateia. Vocês imaginam, estou com 51, eu confesso. Tá tudo bem. E com 36 anos eu conheci a doutrina. E recentemente eu comecei a estudar a Bíblia. Com a inteligência artificial, gente, está sendo maravilhoso. Por quê? Como eu leio a Bíblia e não entendo nada, eu coloco ali na IA, veja a visão espírita desse trecho, tal. E está sendo maravilhoso. E eu comecei a mergulhar no estudo da Bíblia, do Velho Testamento. O que não é muito comum a gente ter aqui. E estou falando isso que eu vou linkar com a questão do medo. Tenho ainda propriedade para me arvorar, estar aqui falando, mas quero dividir um pouco o que eu percebi até agora, porque eu não sei se vocês já tentaram estudar a Bíblia. Para mim é difícil. É difícil, não entende nada, aquilo está até uma desanimado, mas com a IA está dando certo, tá, gente? Sugestão, fica a dica. E o que eu percebi? Que lá em Priscas Eras, não vou saber datas, nada, mas em Priscas Eras era assim, acreditava em um monte de deuses. Que a gente sabe que no fundo são os espíritos, né? Acreditava em um monte de deuses. Aí o povo hebreu era um povo que já estava mais, vamos dizer assim, pronto para receber a ideia do Deus único. Ok? Até aí? Beleza. E assim foi que teve toda aquela história de Moisés. Né? Uma história belíssima, né? Que eu não sei se você já viu o filme, vale a pena. E Moisés trouxe essa ideia do Deus único, que é a primeira revelação. Nós aqui na doutrina acreditamos que a doutrina é a terceira revelação. Então vamos lá, veio a primeira. Quando o povo conseguiu se libertar lá do Egito, aquela história de abrir o mar, lembra? Que abre o mar e praga de Egito, aquela coisa toda. A turma atravessou. Só que por que levou 40 anos para chegar à Terra Prometida? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Eles ainda adoravam, não conseguiam ainda ter vamos dizer assim, a fé no Deus único, no Deus vivo, né? Que fala essas palavras. E por quê? Porque eles tinham medo. Se a gente for pensar ali, por exemplo, quando Moisés subiu para pegar, né, para conversar com Deus, né? Eles ficaram ali, estava demorando. Aí eles começaram a ficar com medo. Gente do céu. E agora, né? Aí começaram, junta ouro daqui, já faz o bezerro de ouro. Quando a gente estuda, e aí Moisés voltou, já ficou chateado pra caramba, já derrubou tudo também já meteu o pé pelas mãos, né? E foi aquela loucura. Mas o que moveu o povo a adorar outros deuses? O medo. Aí eu fico lendo aquilo ali e falo assim, e agora? O que isso quer dizer para o mundo de hoje? Que deuses nós estamos adorando quando estamos com medo? O dinheiro é um deles. Né? Então, assim, claro, não estamos lá no Egito, é outro momento. Mas será que a gente se sente seguro em Deus? Ou a gente se sente seguro com uma conta bancária gorda? Assim, aonde que nós estamos colocando nossa fé? Pelo amor de Deus, não estou falando que recurso financeiro é uma coisa importante. Né? A gente precisa ter, faz parte. Mas e aí? Esse medo do povo fez com que eles ficassem 40 anos no deserto. Por quê? Porque tinha que morrer todinha aquela turma, porque aquela lá já não estava merecendo entrar na Terra Prometida. Tudo foi até Moisés, foi pro Guto também. Só que Moisés passou o bastão para Josué. Josué, beleza, vamos em frente, né? Chegou lá na Terra Prometida. Chegou lá e tal, de toca a trombeta, isso e aquilo, o muro caiu de Jericó. Invadiram, entraram, tudo certo. E ali prosperaram. Por um bom tempo. Até que começou de novo a folia de adorar outros deuses. Aconteceu um monte de coisa lá que eu não vou saber explicar, mas o fato é que começaram a adorar outros deuses. E aí começou de novo o problema. A teimosia. Não acreditar no Deus único. E não seguir as normas que tinham sido colocadas para aquele povo que naquela época tinha aquela maturidade. Você imagina você ter que falar, não matarás, né? Porque antes era uma loucura, né? Quer dizer, um foi lá, empurrou o outro foi lá e arrancou o braço. Então, olho por olho, dente por dente, né? Que era a lei ali de Moisés, porque estava desequilibrado.
Um fazia uma coisa, o outro lá e fazia muito maior. Mas já foi um avanço nas leis. E tudo bem, seguiram em frente. E vai daqui, vai dali. Aí depois, primeira revelação Moisés, segunda revelação Jesus, né? Que foi. Mas vamos querer brincar com medo? Vamos lá, vamos em frente, vai saindo, né? Aí veio Jesus, né? Que era prometido de vir, né? O rei, né? Porque daí como que foi? Deixa eu tentar lembrar aqui. Saíram, aí deu aquele problema todo ali na Terra Prometida. Aí teve aquela história que foram para Babilônia. Alguém me ajuda aí? Foram para Babilônia, deu problema ali. Aí eles falaram, não, estamos arrependidos, nós vamos acreditar. Aí a seca da mata, foi isso? Tô pulando uma parte? Deu uma seca danada, foi um horror. Não, nós vamos acreditar. Começaram a acreditar, foi dado de novo, né? Começou a prosperar novamente e tal. Não que a prosperidade tenha... Porque tem muito disso hoje em dia também, né? De linkar a prosperidade financeira com estar de bem com Deus. Tomar cuidado com isso aí também, né? Só fica aí a dica, né? É claro que quando a gente faz as coisas certas, os frutos vêm. Mas vamos lá. Aí você imagina a bagunça que estava, sem liderança, porque Josué também acabou morrendo. Aí foi a tempo dos juízes, não foi? Aí foram os juízes, né? Então tinham pessoas inspiradas ali para colocar ordem na coisa. Estou lembrando de uma coisa aqui importante. As pessoas sempre tinham muito medo. E a gente está aqui para fortalecer a nossa fé. Se não houvesse o medo de ser passado para trás, o medo de não ter segurança, provavelmente não teria tido, a gente não estaria com a necessidade de estar nessa altura aqui do campeonato. E hoje, o que a gente tem? Então, aí vamos lá, gente, desculpa, tá, que tá tendo que ser bem no improviso aqui, tá bom? Tá perdoado? Vamos pra frente. Deixa eu tentar lembrar. Aí passou os juízes. Aí quem que veio mesmo? Saul! Gente, o que aconteceu? Falou, tá bagunçado, vamos ter que dar um jeito aí de organizar esse negócio. Já ungiu lá Saul. Saul começou bem, gente. Uma bênção. Só que daí foi ganhando tudo. Pá, ganha daqui, ganha dali, ganha daqui, ganha dali. Começou o ego dele, olha, achar que era ele que estava ganhando. Ai, aí já começou a querer fugir das regras, já começou a dar rolo ali. Nisso o Senhor já falou, vamos ter que ungir outro. Isso estava Davi, lá cuidando das ovelhas, não é verdade? Filho rejeitado, bastardo. Gente, se eu falar alguma coisa errada, vocês me ajudam? Coração. Vamos lá. E aí tava lá, bastardo e tal, mas com um coração bom demais. E tinha um tal de Samuel, que era um profeta, que era ele que ungia. Ele que era o contato, ele era tipo assim, entre aspas, um Moisés ali. Ele que tinha o contato direto e podia ungir. Ungiu Saul. Beleza, tal. Aí deu rolo, né, que o ego passou por cima. Aí veio Davi. Gente, olha como a espiritualidade está de parabéns. Olha o exemplo de Davi para enfrentar o medo. O que aconteceu? Tinha os filisteus, né? Os filisteus viram que ali já estava ficando meio fragilizado. Falaram, vamos atacar agora. Porque Saul está muito cheio de graça, vamos atacar. E nisso, o pessoal falando, cuidado com essa turma, que eles estão assim com Deus único. Não é fácil, tipo assim, acabar com o plano deles. Mas falou, não, mas nós temos um gigante aqui, eles estão bagunçados lá, beleza. O pessoal tudo se uniu contra Saul, que fez sacanagem com o pessoal das tribos ali também, enfim. O que aconteceu? Chegou, aí tinha os gigantes. Tem uma lenda lá que os gigantes eram um anjo que caía do céu, e aí, enfim, um ser humano, e eram seres muito grandes. Com certeza não era aqueles gigantes, ia ser uma pessoa bem grandona. E era um guerreiro maior de todos. E eles começaram a picar com a turma dos hebreus. Eles falaram, cadê o Deus de vocês? Porque eles estavam com um monte de gente. E lá tinha um pouquinho de gente. Os inimigos, né, entre aspas, um monte de gente. E começaram a picar. Ah, vocês não são os bons? Então vem aqui, pega um daí, vem aqui brigar comigo. Gigante, Golias, lembra? Davi e Golias, lembra? Aquela pedra. E nisso Samuel vendo tudo e deixando o tempo rolar. E ali cada dia o cara grandão chegava e falava, ei, quem é? Vocês são os bons?
Vem aqui lutar comigo. Até que daí passou, eu não sei, acho que foi lá, deu uns 10 dias. Falou, agora é o último dia, quem não vier, não veio. Davi era pastor e já tinha matado inclusive um leão. Ele pegava aquele estilinguinho dele assim, ó, e matava o leão, você tá entendendo? E ele queria defender a família dele, o leão quis pegar a família dele. O que ele fez? Antes do leão ir atacar, ele foi lá no leão, buscar o leão, falou assim, tô com Deus, eu vou conseguir. E ele lembrava, não tenha medo, não tenha medo. Foi lá, veio até com os dentes do leão, trouxe para a família. E ele desacreditado, ele era o filho mais novo, parece que veio de uma vergonha lá na família, sabe? Aquelas, imagina, né? Se 100 anos atrás era um Huawei, imagina 2000 anos atrás, não era isso, né? Mas enfim, acho que é mais, né? É antes ainda, porque 2000 veio Jesus. Enfim, mas não liguem para isso, vamos focar aqui na questão do medo. Davi, o que ele fez? Ele falou assim, vou enfrentar. Aí todo mundo chocado, porque ninguém queria, inclusive o irmão dele era daqueles violentos, igual. Vou enfrentar. Aí o Saul já estava mexendo com poção de feitiçaria, já estava virado o Saci pra lá, você tá entendendo? Inconsciente. O que ele falou? Saul deixou ele ir, mais um ato de loucura, assim, diante dos outros, falou, põe minha armadura. Gente, Davi pôs a armadura, não conseguia nem sair do lugar com aquele peso. O que é isso? É autoconhecimento. Ele falou assim, não é aí que está a minha força. Tirou a armadura. Vamos tentando trazer para o nosso dia a dia. O que às vezes a gente acha que o outro tem, que protege o outro, às vezes não cabe em nós. Às vezes aquilo não seria proteção para nós, poderia ser um problema. E ele foi mesmo, aí ele tirou a armadura e falou, larga a mão disso aí para lá. Deixa que eu vou assim mesmo. Chegou lá, o gigante, o quê? Não estou acreditando se mandar esse menino. Porque nisso, ele devia ter mais ou menos 13 a 14 anos, pelas contas da turma lá. Assim, vocês estão loucos comigo, que estão mandando isso aí. E ele lá. Aí os soldados perguntaram para ele, Davi, você não está com medo? Eu falei, eu tô com medo. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Olha o que ele falou de Deus. Nós temos Deus no coração. Nós temos que ir. Vamos confiar. E aí foi. Aí Samuel falou, vamos. Aí foi indo. Chegou lá e dele lança. E desviando daqui, desviando dali, desviando daqui, desviando dali. Até que o outro baixou a guarda. Ele baixou a guarda e ficou, porque ele tava, Davi, pá, mandou a pedra, pegou bem, caiu, já pegou a espada dele. Foi uma cena bem forte. Você tá entendendo? Mas o fato é que Davi, a partir dali, mostrou que com Deus nós temos mais força do que parece. E ele conseguiu entrar lá dentro de Saul porque ele tocava lira. É lira? Harpa? Sei lá. Era um negocinho assim, bem bonito. E ele era poeta. E o que ele fazia? Ele dava vazão aos dons dele. Ele sabia que ele gostava da música, ele dava vazão aos dons dele. Ele estava ali tocando, nem imaginando que um dia ele seria um rei dos hebreus. Mas foi isso que aconteceu. E Saul já ficou ali com ciúme, com tudo. Aí eu parei de estudar aí, gente. Ainda próximo capítulo, tô estudando. Mas assim, aí tipo assim, eu parei aí. Você tá entendendo? Cadê o Nath? A Bíblia fica engraçada. Não que eu quero dizer, gente, não que eu quero assim, né, a alegria é importante, mas assim, com muito respeito às escrituras, tá? Mas é assim que eu fico pensando. Eu leio o som e fico pensando, meu Deus, olha o que aconteceu, aí volta. Aí, o que acontece? O que eu tô fazendo? Queria dar uma dica pra vocês. Tô vendo um monte de filme, que daí eu leio ali algumas coisas e vou ver os filmes, as séries. Oi, Gilce! E vou vendo as séries, né? E vou vendo as séries. E aí, o que acontece? Porque, gente, isso... Uma água, pelo amor de Deus. Porque isso... Fortalece a nossa fé.
Tá aí, será que você já não vai ter que entrar? Ela foi até Porque agora fala da segunda revelação. Segunda revelação foi Jesus. Como que a gente pode vencer o medo através da segunda revelação? Ô, gente, primeira coisa, quando Jesus chegou, qual foi a primeira lição que Jesus deu para nós? Humildade. Se ele tivesse sido ceifado no berço, já teria dado a principal lição. Chegou na manjedoura. E a gente querendo mexer com berço de ouro. Né? Quer dizer, nós falamos, nasceu em berço de ouro, aquela, né? Nasceu na manjedoura sem um lugar decente para ele nascer. O governador do orbe. E ali foi, já deu a lição de humildade. Como vencer o medo? Sendo humilde, abrindo mão do controle, fazendo a nossa parte. Quando a gente não tem humildade, a gente quer fazer o que não está no nosso alcance. O que é da parte de Deus. Lembrei agora de uma partinha ali, eu vou falar, não tem a ver com isso aí, mas tem. O que aconteceu? Lázaro tinha amigos. Um deles, era até primo dele, né? Aquele que ressuscitou. Como é? O que ressuscitou, gente? Lázaro! Né? Quer dizer, Lázaro, o cara ficou sabendo que Lázaro foi dessa para melhor. Jesus ficou sabendo, 4 dias para chegar, porque não tinha esse negócio de Uber naquela época. Jesus chegou lá, calma minha gente. Jesus chegou lá e falou o quê? Remove a pedra. Então, gente, um homem que acalmar, um homem, né, humano, espírito puro, que acalmava o mar, que colava a orelha, no toque. Pediu para remover a pedra. Será que ele não podia fazer assim, pedra? E a pedra, puf! Por que ele pediu isso? Porque aquilo estava no nosso alcance. Deus não faz o que está no nosso alcance. Vamos remover a pedra, o milagre por conta dele. Agora o que a gente às vezes quer? Fazer o milagre e a pedra lá. A pedra lá dando sopa e é o que a nossa parte não faz. Você está querendo resolver as coisas de Deus. Desculpa lá mesmo, acabou. Né? Mas com todo respeito, gente, estou falando. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Então, a gente tem que ter humildade para se colocar na posição de aprendiz da vida. E entender que nós não estamos soltos. Gente, na natureza não tem nada solto. Aí veio Jesus. E Jesus, gente, ele foi um revolucionário. Porque você imagina num lugar onde estava tendo que falar, não mata, você imagina como é que estava a coisa, né? Então, ele trouxe nós mulheres, pela primeira vez, fomos, vamos dizer assim, valorizadas. Desde Eva que não era, né? Mas quando Jesus chegou, você tá entendendo? É culpa tudo nossa, né? Quando Jesus chegou, ele olhou para... Ele conseguiu, vamos dizer, nem Buda, gente. Buda tá de parabéns, mas ele esqueceu de nós. Você tá entendendo? Nem Buda valorizou. Nada contra Buda, gente. Eu tô falando de Jesus, né? E aí, o que acontece? Então, ele trouxe muitas coisas que naquela época era uma barbaridade que não tinha. Inclusive, valorizar a mulher. Você imagina, hoje em dia, gente, 2000 anos depois, você falar assim que um foi e meteu a mão na sua cara, você oferecer ao outro, já é um absurdo. Imagina naquela época, né? Quer dizer, claro que ninguém vai ficar, tem uma série de figurada, né? São figuradas as formas. Mas imagina as lições que até hoje não é fácil ser cristão. É fácil ser cristão, gente? Aqui dentro é fácil. Oi, tudo bem, tá tudo ótimo, né? Agora vai lá, você tá fazendo um negócio, o cara não tem palavra. Quer xingar. Pode, né? A gente tem que conseguir fazer isso. E Jesus foi essa grande bênção. E aí veio, ainda tem tempo para isso, aí veio a terceira revelação, que é a doutrina espírita, para nós espíritas. Eu não lembro exatamente, mas estava alguma coisa do tipo assim, ó. Eu vos enviarei um consolador prometido. Coisa assim. E ele vai ficar com vocês e não vai embora.
Essas são minhas palavras. Mas foi alguma coisa, alguém lembra exatamente como foi dito? Foi mais ou menos isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É intrigante. Gente, eu fico chocada com a falta, vamos dizer assim, de curiosidade de nós humanos, na maior parte, de não procurar saber quem nós somos. A gente dorme todos os dias. Não dá pra perguntar, meu Deus, pra onde que eu fui? Quer dizer, no mínimo assim, você não acredita, cara, é uma morte todos os dias, e um renascer todos os dias. Pra onde que a gente vai, né? Tem alguma coisa na natureza que se perde, que simplesmente evapora, ou que tá... São sinais, né? A natureza é esse grande livro de sabedoria que precisa a gente educar o nosso olhar para ler, né, a mãe natureza. Mas enfim, Jesus veio trazer, aí a doutrina espírita veio. E como que ela veio? Não estou lembrando de ninguém aí. Tem Allan Kardec, mas nem o nome dele não é esse. Por quê? Porque ele, não foi ele que falou, foi ele que codificou. E codificou o quê? Gente, Kardec era estudioso, e eu não tenho certeza, mas eu acho que ele era ateu. Você tá entendendo? Era ateu, ó, se fosse hoje ele era de Harvard. Você tá entendendo? Daquele cientista. Tanto é que quando começou a mesa girar no ar aí, pra quem não tá sabendo, foi assim que foi codificação. Mesa voando aí pelo ar, girando, e a turma, mas o que é isso? Ah, espetáculo, vamos ver. E cobra ingresso, a turma vendo mesa e chamando os cientistas para ver o que está acontecendo aqui. Ele falou, eu não vou mexer com isso é palhaçada, sou sério. 2 anos quase tentando convencer o homem de ir lá ver o que estava acontecendo. Até que um dia tá ele lá, um cara que ele conversava, que ele acreditava, falou para ele, Devanil, como é? Vai, ai meu Deus, Kardec. Não consigo decorar aquele nome. Ó, vamos lá que tá esquisito. Aí ele à noite na casa dele, me corrija se estiver errado, fez uma pergunta e colocou no bolso e foi lá ver o que a mesa respondia, porque a mesa começou a responder, gente. Tava o abecedário ali e falou, ué, mas a mesa não pensa, o que é isso? A mesa respondeu a pergunta dele, antes dele responder, ele falou, aí tem coisa, isso aqui não tá certo. Aí ele falou, opa, pera lá, vamos investigar. Investigou, se deu conta que quem estava do lado de lá falando? Os espíritos, nós homens desencarnados. E falou, mas o que eles estão fazendo aí? Viemos revelar. Beleza, então vamos começar as perguntas. Que é Deus? Repara que não é quem, é que. Kardec vai fazer pergunta. Pensa no cabra-mão, você tá entendendo? E ali tem um monte de pergunta e resposta. Gente, como que eu vivi 36 anos sem saber essas respostas? Não sei, por Deus mesmo, né? Tá tudo ali. Vejam o livro dos espíritos, pergunta e resposta. Ah, Denise, mas aí o espírito mente, porque não é porque está fora do corpo que ele vai falar a verdade. Kardec sabia, então ele não era besta nem nada. O que ele fez? Calma, vamos criar um método aqui. Ah, ele é poliglota, tá? Várias línguas. E manda carta, porque não tinha WhatsApp. Manda carta para tudo que é lugar. Mesma pergunta. Epa, mesma resposta em línguas diferentes. Aí tem. Quando ele tinha dúvida, ele falava, se tá com dúvida, descarta. Um dia ele errou. Gente, vocês sabiam que Kardec não era médium? Não era vidente? Nada disso. Ele usava as pessoas, os médios, para poder ter as respostas. Um dia ele escreveu no livro uma coisa errada. Os espíritos começaram a chacoalhar daqui, bate porta dali. Mas o que está acontecendo? Aí explicou, ó, não consegui dormir essa noite, uma bateção. É porque você escreveu errado tal coisa. Opa, então ele se sentia seguro. Só que ele estava removendo a pedra. Deus não estava fazendo o que cabia a ele, entregando coisa de mastigado. Não, mérito. E se ele falhasse? Deus não coloca suas leis no ombro de um homem. Já tinha outro ali engatilhado que eu esqueci o nome. Por quê? Porque era o tempo certo para a verdade ser revelada. Hoje, mais de 150 anos depois, só não vê quem não quer ver. E por que tem gente que não quer ver? Porque não é fácil, gente. Não é fácil falar assim, não. No mundo há injustiças.
mas não há injustiçados. Que fique claro. É duro isso. É duro. Tem casos aí, um monte, né? Vamos falar dos outros que é melhor, né? Se não for lembrar de nós, vai ficar complicado. Chico Xavier, né? Denise, como você foi encontrar o espiritismo? Adoro cinema. Tô eu lá assistindo cinema e assistindo qualquer coisa. Menos terror que eu não gosto. Assisti qualquer coisa e tô lá. Quando lançou o Chico, né? Gente do céu. O cinema inteiro esvaziou e eu fiquei chorando ali. Eu falei, eu lembro dele. Eu lembro, tipo assim, esse não é balela. Eu lembro do Chico. Ele existiu. Eu falei, gente, se eu sou filha do dono disso tudo, eu preciso saber agora. E comecei a mergulhar no estudo, né? Aí fui atrás do centro e tudo mais. Eu falei, mas por que eu ia falar? Por que eu falei isso? Hã? O que eu tava falando? Me ajudem, gente, me ajudem. Do Kardec. Do Kardec. Do Kardec. Das coisas. Estudos, que depende Da pedra. espíritos. Que é da parte dele também. Lascou, mas vamos em frente. O fato é que Kardec codificou a doutrina espírita. Quase. Os obsessores estão de parabéns. Né? E o que a gente tem que fazer, né, para nossa vida, vamos dizer, para a gente reduzir o medo? Ver o que Jesus falou. Lembrei que não é fácil. Não é fácil ser espírita, lembrei. Por que as pessoas não querem saber? Porque não é fácil. Fala, meu Deus, não há injustiça. E essa injustiça está acontecendo. Lembrei tudo. Ai, obrigado. Chico Xavier, fazendo os trabalhos dele, que nunca faltou um dia de serviço, ganhava um salário mínimo, podia ser milionário, mas sabia que não era bobo, sabia que o melhor estava por vir. Tinha uma equipe que ajudava ele. E ele ficava lá até o último segundo. De repente, o cara que trabalhava com ele lá, até 3 horas da manhã, meu Deus, roubaram tudo minhas coisas, quebraram tudo e levaram tudo, trabalhar no escritório. Vocês lembram dessa história? Aí falou assim, alguém pode não saber. Aí falou assim, Chico, que injustiça! Estamos trabalhando aqui até 3 horas da manhã. Como é que pode? Aí Chico, bravo, hein? Emmanuel bravo. Hoje guardião de Chico. Mas vamos ver o que aconteceu. Já foi pegar uma fofoca espiritual. Tá. Emmanuel já deu a letra. Ele já bateu no ombro desse amigo e já falou, meu amigo, como é bom poder devolver. Ou seja, ele estava se ajustando com as leis divinas. Então, em outras épocas, provavelmente, ele causou esse dano e agora havia necessidade de reparo. E ele estava preparado para reparar. Porque a misericórdia divina é tão grande. Ai, tem o que fazer. Eu não lembro o que eu fui. Vida passada. Né? Então, misericórdia divina, gente. É misericórdia. Porque se a gente lembrasse tudo que a gente fez, talvez não tivéssemos condições morais de olhar para o espelho. Não, mas eu não acredito que eu vivi outros corpos. Vamos falar dessa vida? A gente veio em feto. Nós já ocupamos corpos de bebês, de crianças, de adolescentes, de adultos. E vai, por aí vai, né? E o que acontece? Nós não somos o nosso corpo, nós estamos no nosso corpo. E não podemos lembrar disso só quando está doendo. Se a gente conseguir ter essa leveza de saber que a gente está aqui de passagem, que isso aqui é uma grande escola, é um grande hospital, e que juntos podemos amenizar os nossos medos, fortalecer a nossa fé, um com os outros. Aqui não tem ninguém, aqui nós somos muito parecidos uns com os outros. E nós temos as leis de Moisés foi na pedra, mas as leis de Deus, onde é que está? Concílios. A gente sabe quando está fazendo a coisa certa. A gente sabe. Eu tenho uma técnica para descobrir quando eu estou aprontando. Se eu vou falar com uma amiga e falo assim, será que eu devo fazer isso? Falou será, que já não deve. Você repara. Quando falou será, é que você já está vendo que aquilo ali não está muito de acordo, né? E
Para fortalecer nossa fé, nada como fazer a nossa parte. E como saber como fazer a nossa parte? Seguindo a nossa consciência. E como seguir a nossa consciência? Prestando atenção. Por isso a meditação é tão importante. Prestando atenção nas vozes. Denise, que vozes? Essa que está aí agora. Repara. Ai, nossa, tá de volta desse calor. Sabe, tipo assim, sei lá. Não, sabe? Enquanto você tá falando aqui, nossa senhora, vai uma caneta dentro do cabelo, sabe? Tô dando um exemplo besta, mas a gente tá andando no trânsito, você vê uma coisa, nossa senhora, qual coisa. Você vai fazer uma coisa, como que tá essa voz? Primeiro, são quantas? Eu acredito, não sei se tá certo, eu acredito que quando a gente tá bem, primeiro que já não é um tumulto, é cada um fala de uma vez cada um fala, não sei lá. Como é que você é seu melhor amigo? Deveria. Por quê? Porque imagina, o que eu tô fazendo, gente, assim, tá dando certo comigo, isso que eu tô falando pra vocês. O que eu tô fazendo? Quando vem um pensamento ruim, eu fico imaginando se essa pessoa, se saísse alguém aqui de dentro de mim, olhasse na minha cara e falasse isso, eu falo, o que é isso? Agora, a gente mesmo, se a gente não está atento, essas vozes estão rodando ali, ó, e conduzindo a gente. Que vozes a gente escuta? Quando a gente erra, por exemplo, eu sou dona de quebrar copo lá fora. Acontece. Um tempo atrás, quando quebrava copo, eu falava, desastrada! Lá se foi R$40, porque eu amo aqueles copos bons. Aí, você tá entendendo? Aí, agora o que eu falo? Denise, você precisa estar mais atenta. Para, que você quebrou um copo. Então, onde você está precisando colocar atenção? Desacelera. Aí vem a outra voz e fala, eu te conheço, Denise. Fica quieta, eu estou evangelizada. E o evangelho, o que acontece? A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então, eu acho que o primeiro relacionamento que tem que estar de acordo é a gente com a gente mesmo. Quando a gente está alinhado, está com esse diálogo interno bacana, está entendendo que tudo é um processo, que nós estamos virando a curva, o planeta de transição. Denise, estou chegando primeira vez no centro, ouvi falar que era evolução, mas o mundo parece que está pior. Calma, por quê? Porque é um mundo agora de transição. Como as pessoas, os mundos também evoluem. E agora, meio que assim, abriu a porteira da onde, o último chamado, está todo mundo aí agora. Aquele, Deus os acuda. Mas os mansos herdarão a terra. Vamos ficar tranquilos, não vamos apavorar, porque esse barco tem capitão e é Jesus, que está no leme e há de nos guiar. E nós temos livre-arbítrio. Quer pular do barco? Pula. Porque ninguém é obrigado a seguir o evangelho. Mas em um momento ou outro, nós vamos ter que aceitar. Denise, mas eu estou um espírito ruim aqui, quero matar, quero roubar. Não se preocupe, não tem inferno para sempre, nós sabemos disso. Por gentileza, me acompanhe para o mundo primitivo sem luz elétrica. Vai ser ruim lá, onde não tem nem luz elétrica, que eu quero ver. Que não tem nem a roda ainda inventada. E vai lá dar ideia para o pessoal evoluir. É maravilhoso. O fato da gente não compreender não quer dizer que as leis não são perfeitas e que nós estamos à deriva. Jesus está no leme. Acho que deu tempo, né, Thaís? Misericórdia, Thaís. Da próxima vez me avisa. Gente, é ótimo. Você tá entendendo? Isso é ótimo. Thaís, eu vou sugerir que ela faça oração cantada. Acabou ser evangelizada. Vem cantar. Você tá, gente, eu preciso treinar, porque eu só sei uma música. Pode ser essa mesmo. Ela é boa. Depois eu saio correndo para não te encontrar, mas eu vai quero fazer a prece para nós. Eu quero agradecer a espiritualidade por poder atender o chamado quando o trabalho aparece. Todos nós somos chamados no momento certo, na hora certa, e a gente tem que ir mesmo com medo, porque é assim que a gente prova a nossa fé. Quero agradecer a presença de todos, pedir que essas bênçãos que recaem sobre nós nos acompanhem porta fora
e nos ajude a ter coragem de ser cristãos. Vou agora finalizar com uma música que eu cantava a minha avó, que já está no plano espiritual, e que vou cantar para vocês. Ai, Deus do céu, nem eu acredito. Você acha que é fácil eu, né, Thaís? Meu coração está disparado. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja onde estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. É isso. Ai, meu coração está em festa.